não é possível invocar o espírito. Todos somos médiuns. Quando chamamos por um espírito, qual a responsabilidade desse momento que nos cabe? Muito cuidado com o evocar, porque o evocar é querer que isso se materialize. Vocês não façam isso porque isso é abominável. Para nós cristãos é vedada esta consulta, como a necromancia. O fato delas proibirem não significa que não possa acontecer. Essa evocação é muito mais comum do que a gente imagina. O que você sabe sobre evocação de espíritos? Sendo espiritualista ou não, a evocação de um espírito, seja lá ele qual for, sempre gera muito debate e discussões sobre outras religiões, não é verdade? Mas como podemos de fato evocar um espírito? Indo além, como podemos evocar um espírito de uma pessoa viva? Será que isso é possível? Vem comigo para saber qual é a visão espírita sobre essas questões. Antes da gente começar, é muito importante a gente já definir o significado da palavra evocar. De acordo com o dicionário, o verbo evocar se trata de trazer algo ou fazer aparecer por meio de um chamado, normalmente de algo sobrenatural. O livro dos médiuns traz um capítulo inteiro dedicado às evocações e não faz nenhuma referência contra o tal procedimento, a não ser os cuidados que a equipe de desobsessão deve tomar. Podemos evocar todos os espíritos, seja lá qual for o grau de escala que pertençam. Os bons, os maus, os que deixaram recentemente a vida e os que vieram de épocas mais distantes. Os homens ilustres, os mais obscuros, os nossos parentes, os nossos amigos e os que nos foram indiferentes. Mas isso não quer dizer que eles sempre queiram ou possam atender os nossos apelos. Da mesma forma que nós agregamos essa nossa matéria, arroz, feijão, batata, né, vira gente, essa matéria também permeia aqui pelo espaço partículas muito pequenininhas. E os espíritos têm essa capacidade de criar um ímã e, ligando esse ímã, a poeirinha vai grudando. E essa grudada de poeirinha é que dá a forma ao corpo que algumas pessoas conseguem ver. O espírito, ele quando é evocado nas reuniões através do seu nome, por uma prece, por um pedido de que ele venha se comunicar, ele não incorpora materialmente. Ele traz pelo pensamento a transmissão das suas ideias que o médium capta e na sua psicofonia transfere a informação ou na psicografia. Dentro do próprio movimento espírita, existe uma ideia generalizada de que o médium não deve evocar os desencarnados nas suas reuniões mediúnicas. Muito provavelmente essa ideia contrária às evocações vem da interpretação errada da fala do próprio médium Chico Xavier. Devido ao tipo de trabalho de consolação que Chico fazia, confortando aqueles que perderam entes queridos, seria natural que uma multidão o procurasse para receber mensagens psicografadas. No entanto, nem todos os espíritos encontram-se em condições de produzirem mensagens, o que vai ao encontro da obra de Allan Kardec. O espírito evocado atende sempre ao chamado? Isso depende das suas condições, porque há circunstâncias em que não pode fazê-lo. Quais são as causas que podem impedi-lo? Primeiro, a sua própria vontade. Depois, o seu estado corpóreo. Se estiver encarnado, as missões de que estiver encarregado, ou ainda a falta de permissão para tanto, que lhe pode ser negada. Há também espíritos que não podem jamais se comunicar. São os que ainda pertencem, por natureza, a mundos inferiores à Terra. Na impossibilidade de atender a todos que o procuravam, o médium Chico Xavier inventou uma espécie de slogan: o telefone só toca de lá pra cá. Calma, eu já sei o que você está pensando. Será que o médium, na verdade, ele só espera a manifestação espontânea de um espírito? Ou será que conseguimos de fato chamá-los? O telefone não toca só daqui para lá, toca de lá para cá, também daqui para lá. Você pode muito bem evocar, evocar e utilizar dessa evocação com sinceridade, eu diria com respeito, com bases cristãs, evangélicas e honestas, sem usufruir disso para nenhum lucro pessoal. Não deve se interpretar como de maneira a prejudicar
o médium ou a casa espírita esse tipo de trabalho, porque toda casa espírita ela se reúne pelas melhores das intenções. Ela realmente está ali, em nome de Deus, realizando um trabalho de auxílio. Considerando que, na verdade, o telefone não toca só de lá para cá ou vice-versa, qual será a consequência de brincar com os espíritos usando jogos como a Tábua Ouija, o Desafio do Copo ou o Jogo do Compasso? Quem não brincou com o copo? Quem não fez a brincadeira do copo na adolescência, na escolinha, lá no ginásio? Então, qual que é a finalidade disso? Informar que o fenômeno existe. No passado, houve também no meio espírita, pós-surgimento do conhecimento espiritual, através das obras de Allan Kardec, muitas reuniões mediúnicas que se formavam para que se perguntasse ao espírito sobre dívidas, onde está tal documento, se tal bota foi devolvido ou não a tal pessoa, coisas bem banais, né? E os espíritos não se ocupam mais disso, eles não se interessam ainda dessas questões. E os que se interessam estão demasiadamente adoentados. Um objetivo nobre é sempre aquele que busca o interesse geral e universal, de esclarecer as pessoas como um todo. Nós temos como um grande exemplo disso Allan Kardec. Allan Kardec fez 1019 perguntas aos espíritos, não tem nenhuma pessoal. Outra dúvida muito comum é se podemos evocar um espírito apenas pelo sonho, já que durante esse período o nosso espírito se ausenta do corpo por algumas horas. Indo além, será que é possível chamar um espírito de uma pessoa ainda viva? Se você é médium, onírico, você pode ter contato com espíritos durante o sonho. A forma do pensamento, a forma de emissão é a mesma. Os espíritos de encarnados ocorrem nas reuniões, a evocação, quando há uma necessidade maior nesse tipo de esclarecimento a esse encarnado. Mas se ele tiver uma condição desfavorável fisicamente, ou outras condições que o impeçam, essa comunicação não acontece. A doutrina espírita ela adota uma moral cristã, apesar de algumas diferenças nas suas concepções teológicas. O problema é que essa associação entre o espiritismo e o cristianismo ele é muito contestada por outras religiões que têm, de fato, uma tradição judaica cristã. Essa contestação vem justamente do fato de evocar espíritos. Pensando nisso, conversamos com autoridades em outras religiões para saber qual é a relação que elas têm com a prática de evocar um espírito. A nossa primeira parada foi na paróquia São José para conversar com o padre Weber. Para nós cristãos é vedada esta consulta, como a necromancia. Por isso o contato que nós cristãos católicos temos com os que já partiram é em Cristo, ou seja, por meio da oração, né? Nós rezamos suplicando a eles que estão mais juntos de Deus por nós, e eles em Cristo também intercedem por nós. Não a possibilidade de uma conversa direta, onde eu digo e o Espírito responde. Isso, para nós, na nossa tradição cristã católica, é vedado. Para a pastora Márcia Carvalho, a evocação de espíritos não é muito diferente. De acordo com a Igreja Evangélica, não é possível invocar o Espírito. Levíticos 19 diz que o Senhor disse assim: não faça essa prática. Não invoque espírito, não se comunique com eles, para que vocês não se contaminem. Então, embasado nessa palavra, nós não fazemos isso, nós não praticamos. Já para a Mãe de Santo, não só é possível evocar um espírito, como também nos conta qual é a diferença entre invocação e evocação de um espírito, dentro da religião Umbanda. Quando eu falo numa invocação, eu estou falando de algo que eu quero dentro de mim. Quando eu falo de evocação, eu estou falando fora, não estou falando dentro. E é muito cuidado com o evocar, porque o evocar é querer que isso se materialize, que isso apareça à sua frente e que não adentre ao seu corpo. A proibição, na verdade, é desinformação. O fato delas proibirem não significa que não possa acontecer. Lá atrás, a maioria das manifestações eram através do quê? Dos espíritos maus. Porque o nível evolutivo do povo na época ainda era muito rude, era muito rudimentar. Então vamos proibir essa agressividade? Vamos, não pode mais.
tá? Só pode se comunicar com os anjos ou com o Espírito Santo. Eles estão realizando um trabalho mediúnico, mas de uma maneira ainda sem esse raciocínio de fé. O principal argumento contra a evocação de espíritos utilizado por outras religiões é a citação de algumas passagens da Bíblia, como Levíticos ou João. Um bom exemplo disso é o livro Deuteronômio, que aborda a questão de evocação de espíritos. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que pratique adivinhação, ou pratique a magia, ou faça presságios, ou pratique a feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Deuteronômio é um livro judaico que foi escrito com o objetivo de admoestar o povo hebreu que, depois de 400 anos escravos no Egito, eles traziam costumes danosos. Como existia uma mística muito grande e Moisés, ele era um líder, ele mediunicamente recebia a informação dos espíritos, que ele considerava Deus, e passou a dar diretrizes para o seu povo. Agora imagine a bagunça que era se no meio do povo um outro indivíduo recebesse uma comunicação com uma informação contraditória daquela que Moisés queria implantar. Dos seus anciões que o acompanhavam, dois desses anciões, o Meldete e Odete, eles continuaram a trazer comunicações espirituais como se fossem profetas. E nem por isso Moisés os proibiu. Deus já vem dizendo para ele, vocês vão entrar lá, mas vocês não pratiquem tais coisas. Vocês não façam isso porque isso é abominável. A rejeição a essas práticas também é por um todo. A igreja olha para este texto e reconhece. Isto é válido para nós. Nós entendemos hoje que não é a questão do médium, mas que se respeite, que se adore um único Deus. Embora nós possamos dizer, temos os nossos orixás, temos um único Deus maior, que envolve todos os orixás. Em qualquer religião, em qualquer seita, em qualquer doutrina, nos cultos afro-brasileiros, aonde existir qualquer lugar, o ser humano, pode haver comunicabilidade entre os dois planos. As comunicações vão existir sempre, em qualquer religião. O nome que se dá a ela, a interpretação que se dá, é particular de cada religião. Nas evocações das religiões, através de uma prece, já é uma evocação. Quando eu penso em alguém que morreu, eu já me ligo mentalmente a ele. Então essa evocação é muito mais comum do que a gente imagina. Eu considero o Livro dos Espíritos como um óculos que, através desse óculos, nós enxergamos as obras divinas. Por isso que Jesus falou, não coloquei a candeia embaixo do alqueire. Pecado é uma condição que foi idealizada para que o homem pudesse se limitar em excessos do passado. Hoje nós transformamos essa ideia do pecado em responsabilidade. O estudo é o que liberta, como diz Jesus em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois que alguém conhece todo esse fenômeno, toda essa fisiologia, acabam-se os preconceitos, porque a gente sabe que preconceito é ausência de conceito. A evocação de espíritos aconteceu em toda a história da humanidade e ainda hoje gera dúvidas e debates em outras religiões. Diz pra gente o que você achou do especial da TV Mundo Maior. Dê um like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal da TV Mundo Maior para receber mais conteúdos como esse. A gente se vê mês que vem. Tchau, tchau.